Prontinho. Então, pessoal, olha aí, adição e subtração de inteiros, né? Já estudamos adição e subtração envolvendo números naturais. Isso aí, vocês sabem que o ano anterior, né, o sexto ano, nós trabalhamos apenas adição e subtração de números naturais. E antes da gente conhecer os números inteiros, era o básico que a gente poderia fazer, né? De adição e subtração, era somar dois números naturais. Mas agora, e suas propriedades também. Mas agora nós vamos estudar a adição e subtração, né, envolvendo números inteiros. Para isso, pessoal, eu coloquei para vocês lá aquelas regras de sinais iguais, sinais diferentes, e eu já disse que temos que memorizar, né, para facilitar na hora da resolução aí dessas adições e subtrações. Além, claro, do jogo de sinais que vocês vão precisar também para resolver multiplicação e divisão que a gente vai ver aí logo após. Ok, gente? Então, essas operações também podem ser estendidas aos números inteiros. Ele está dizendo o quê? Você já fez adição e subtração com números naturais e agora você também pode estender essas mesmas operações aí para os números inteiros. Ok? Para os números inteiros. Observando também algumas propriedades particulares que podem surgir aí. Tranquilo? Então, para ajudar no entendimento, usaremos inicialmente aí a ideia desse cientista da cidade de Xingozinho aí, onde ele ensina fazer adição e subtração aí, usando partículas, pessoal. Como assim usar partículas, né? Onde você tem aqui, ó, quando você tem uma partícula positiva encontrando, deixa eu fazer um círculo aqui, uma partícula positiva com uma partícula negativa, o que que acontece? Elas vão se neutralizar. Elas se neutralizando, nós vamos ter um resultado aqui, ó, igual a zero. É semelhante, pessoal, ao exemplo que eu dei para vocês nas aulas anteriores, de menos 4 e mais 4. Menos 4 e mais 4 dá igual a quanto? Zero. Ok? Foi o que eu expliquei. Dois números iguais, porém com sinais opostos, vai ocorrer o quê? O cancelamento. Então, nós vamos ficar com zero. Assim como mais 5 menos 5 também dá igual a zero. Menos 15 mais 15 é igual a zero. Tranquilo? E aí, nós vamos começar essa ideia inicial de adição utilizando essas partículas aí positivas e negativas, ok? Então, o que que nós temos aí? Esse cientista descobriu que o ar que respiramos está repleto de dois tipos diferentes de partículas, algumas com carga positiva e outras com carga negativa. Aí ele colocou aí, uma partícula positiva seria essa pretinha aí, né? Mais uma partícula negativa seria essa menos aí. Aí ele encostou aí a partícula positiva com a negativa, a carga é igual a zero. Então ele verificou que a carga de uma partícula positiva é mais 1 e que uma carga, uma partícula, né, quando ela é negativa, ela é menos 1. Como essas partículas têm cargas opostas, quando uma positiva está junto com outra negativa, uma neutraliza a outra, isto é, o par tem carga zero. Quando você junta uma positiva com uma negativa, tem carga zero. Foi o que eu expliquei no slide anterior. Também percebeu que a carga dessas partículas tem um comportamento muito parecido com números positivos e negativos. Ao lado estão representados aí, ó, os números 2 e menos 3 em partículas. Então, 2 ficou aí, ó, duas partículas positivas, porque 2 é positivo, né? E menos 3 ficou 3 partículas negativas, né? Simbolizando cada um, respectivamente aqui, ó, mais 1, no primeiro caso, cada partícula positiva dessa mais 1, então deu mais 2. E no outro exemplo aqui embaixo, 3 partículas negativas, cada uma representando menos 1, então dá menos 3.
Até essa parte aí tá ok, né? Coisa simples. Fui colocado, se como eu quebrei. Agora observe que os 3 grupos a seguir podem ser utilizados para representar o número menos 3. Ele pode fazer menos 3 assim, ó, com 3 partículas negativas. Ele pode colocar um outro exemplo aí, 4 partículas negativas e uma positiva. Aí o que vai acontecer aqui? Essa partícula negativa, que eu estou cortando aqui, ó, ela vai neutralizar com essa outra positiva, tá vendo? Então, sumiu essa negativa, sumiu essa positiva, ficou 3 negativas, resultado menos 3. Pode colocar também 5 partículas negativas e 2 positivas. Aí, essa negativa neutraliza essa positiva, essa outra negativa neutraliza essa positiva, sobrando 3 partículas negativas, ou seja, o resultado é menos 3. Ok, pessoal? Opostos também podem ser representados utilizando 4 partículas positivas para representar o número 4 e o seu oposto, menos 4. Será representado por 4 partículas negativas. Olha só. Então, aqui eu tenho 4, representado aí com 4 partículas positivas, ou seja, mais 4. E aqui eu tenho o menos 4, né? Representado aí em forma de partículas negativas. O 4 e o seu oposto, que é menos 4, através de partículas. Ok, pessoal? Por meio dessa ideia de cargas, né, das partículas, nós podemos entender como funcionam as operações de soma de números. Basta lembrar que partículas positivas neutralizam as negativas. Vamos ver os exemplos aí, ó. Olha só. Exemplo 1. Para efetuar a adição de 3 positivo mais 2, podemos representar 2 grupos com partículas positivas. Aí o que ele fez aí, né? Ele colocou primeiro o 3, deu 3 partículas positivas e colocou aqui do lado 2 positivos, né? 2 partículas positivas. Juntando 3 partículas positivas e 2 partículas positivas, você tem um total de 5 partículas positivas. Olha aí, ó. Resultado, a junção das 5 partículas positivas. Resultado, mais 5. Um com 3, outro com 2, tal foi a forma que eu expliquei ali, observe ao lado. A mesma operação aí pode ser assim representada na reta numerada. Então, o que ele fez? Primeiro, ele vai somar o 3 e depois mais 2. Então, o que ele fez? Como o 3 é positivo, ele andou aqui, ó, do 0 até o 3. Aí, ele parou em 3, ó. Andou 3. Seria o quê? 3 passos positivos. E depois ele somou mais 2 passos também para a mesma direção dos positivos, ó. Então, ele foi mais 2 passos e ele parou aonde? No 5. Ok? Então, na reta numerada, eu vou dizer o quê? Que 3 passos positivos mais 2 passos positivos, você chega aonde? No 5. Todas as operações, pessoal, realizadas na reta numerada, né? Vocês devem fazer com base no 0. Tranquilo? Exemplo 2, ó. Ou seja, você tem que iniciar pelo 0. Quando ele foi fazer 3 mais 2, você viu que ele partiu do 0. Partiu do 0, andou 3, parou no 3, depois andou mais 2, parou no 5. Então, 3 mais 2 igual a 5. Então, você tem aí a representação com partículas e com a reta numerada. Exemplo 2 aí, ó. Para efetuar agora a adição menos 4 mais menos 1, vamos representar, então, 2 grupos de partículas negativas, né? Um com 4, porque nós temos ali menos 4, e outro com 1, que é o caso do menos 1. Então, uma partícula apenas negativa. E na outra, 4 partículas
negativas. Vamos ver como é que ficou isso aí, né? Ah, tá. Aí eu já coloquei aqui a regra para vocês relembrarem. E aqui ele coloca, pessoal, como é que ficou aquele exemplo lá. Era a soma de menos 4 mais 1. Então, o que ele fez aí? Ó? Ele pegou primeiro... Bora. Pronto. Ele pegou primeiro, pessoal, as 4 partículas negativas representando menos 4. Tá aí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí depois ele colocou a outra menos 1. 4 partículas negativas e uma partícula negativa vai dar igual a quê? Menos 5. Então, menos 4 mais menos 1 dá igual a quê? Menos 5. Se fôssemos resolver sem utilizar a partícula, pessoal, a gente faria o quê? Ó? Aquele menos 4, ele está entre parênteses, então você ia repetir ele. Menos 4. Você ia eliminar aquele parêntese ali, ó, usando o mais que está do lado de fora e o menos 1. Então, você faria mais com menos, menos, usando o jogo sinal. Menos quem? Menos 1. Aí aqui você faria sinais iguais. Sinais iguais, você faz o quê? Você soma e conserva o mesmo sinal. Conserva o menos, 4 mais 1, 5. Ok? Poderia resolver também utilizando as regras lá. Essa operação também pode ser representada na reta numerada. Olha só, pessoal. Temos menos 4 somado com menos 1. Partindo do zero, nós vamos primeiro 4 casas negativas. Aí eu fui 1, 2, 3, 4. Parei aonde? No menos 4. Aí eu precisei só andar mais uma. Aí eu andei mais uma. O sentido negativo, né? Porque é menos 1 que nós temos. Então, andei uma casa mais, né, para o sentido negativo, onde eu parei aqui em menos 5. Ok? Então, nós temos aí, ó, por partículas, forma normal, ó. Olha só. E eu tenho também através, né, da reta numerada. Tranquilo? Então, 3 formas aí de você poder efetuar essa soma de menos 4 mais menos 1, tá? Haverá exercícios, pessoal, que ele vai pedir aí através dessas partículas, haverá exercícios que ele vai te pedir através da reta numerada, mas o que a gente vai aprender mesmo fazer é dessa forma aqui, utilizando a eliminação de parênteses, a regrinha de sinais iguais e de sinais diferentes. Então, para isso, eu vou repetir, já é a terceira aula que eu repito, essa mesma questão. Ó, prestem atenção. Então, sinais iguais, você vai fazer o quê? Somar e conservar o mesmo sinal. Isso é memorização, pessoal. Por isso que eu estou sempre repetindo aí, colocando nos slides aí para vocês memorizarem. Vocês vão levar isso aí até o fim da vida. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Aí nós temos os exemplos aí. Ok? E além disso, nós temos o jogo de sinal que também tem que ser memorizado. Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Tem que saber onde é que você vai aplicar cada uma delas. Regra de sinais, utilizamos para adicionar ou subtrair números inteiros. Essa de sinais iguais, sinais diferentes, é só envolvendo soma e subtração. Já o jogo de sinais, pessoal, a gente sabe que ela é utilizada para eliminar parênteses e nas operações de multiplicação e divisão. Tranquilo? Beleza. Então, é importantíssimo vocês memorizarem aí. Então, chegamos ao resultado menos 5 aqui das duas formas, né? Das três, né? Que eu apresentei através de partículas, da forma ali eliminando os parênteses e aplicando as regrinhas sinais iguais, sinais diferentes. E também ele colocou aí por reta numerada. Exemplo 3, ó. Nos exemplos anteriores, efetuamos a adição de 2 números positivos, foi o exemplo 1, e 2 números negativos no exemplo 2. Agora nós vamos fazer essa operação aí, 5 mais menos 2, que envolve um número positivo, que é o 5,
e um negativo, que é o menos 2. Então, como fizemos antes, aí ele colocou o que aqui? Ele colocou 5 partículas positivas para representar o número 5 e colocou 2 partículas negativas para representar o menos 2. E aí o que aconteceu? Juntou tudo, ó, na soma, aí ficou 5 partículas positivas e as duas aqui, ó, negativas. Aí agora é hora de neutralizar uma positiva com uma negativa. Então essa negativa neutraliza com uma positiva, essa positiva neutraliza com essa negativa e o resultado fica 1, 2, 3 partículas positivas, ou seja, 5 mais menos 2 é igual a 3 positivo. Tranquilo? Muito bem. Cadê, pessoal? Stephanie está por aí? Stephanie, alô, alô, alô. Tá na aula ou não, pessoal? Não. Não, né? Stephanie não conseguiu entrar. Beleza. Cadê? Lara Pontes. Johnny, eu entrei agora praticamente. Eu não entendi nada do que você falou. Você entrou exatamente aqui, Lara, nessa parte de 5 mais menos 2? Exatamente. Eu vou assistir pelo sistema depois. Então, Lara, mas não é difícil não. Olha só, eu ia colocar uma soma aqui para você efetuar usando partículas. Olha só, você viu que ele fez aqui 5 mais menos 2, ele colocou 5 partículas positivas para representar o mais 5, e aí mais menos 2. Aquele menos 2 ele usou 2 partículas negativas, então você deve olhar isso e isso. Ó que eu estou riscando aqui, você deve olhar a primeira representação, que é do mais 5, e essa representação do lado aqui, que é do menos 2. Você viu que se ele tem menos 2, 2 negativas. Se ele tivesse menos 8, seria 8 negativas. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí o que ele Professor, fez meu para achar? cai toda hora. Sim, Stephanie, eu vi mesmo que você estava na aula, mas depois caiu. Eu te Pois é, o falei, meu cai toda hora, fica caindo, fica com a tela toda preta. Eu tenho que ficar saindo e entrando. Mas eu acho que agora vai, viu? Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Eu estou em Lara Pontes aqui. Então, Lara, ó, você viu lá, mais 5 e menos 2. Então, 5 positivas e 2 negativas. Aí ele fez a junção. Ok? Então, fez a junção. Então, ele pegou as 5 positivas e as 2 negativas, juntou tudo. Aí veio a hora de quê? De neutralizar uma positiva com uma negativa, outra positiva com outra negativa. E sobrou apenas o quê? 3 partículas positivas. A operação que eu quero que você realize aí, ou você me oriente como é que eu faço, você pode me orientar também, de acordo com o exemplo aí, seria você fazer para mim 9 somado com menos 4. Aí você pegaria o 9, mais, aí você abriria aspas, igual você fez aí menos 4, que sobraria 5. Menos 5. Então, Lara, mas você vai me dizer o seguinte, eu quero que você utilize partículas para isso. Mas 9 de mais e 1. você vai pegar aí nesse coisinha e vai colocar 9 partículas positivas. Pronto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí menos 4 partículas negativas. Aí eu vou colocar agora 4 partículas negativas. Então, deixa eu abrir aqui o círculo de novo. Como eu estou fazendo como o modelo que ele apresentou aí, eu vou colocar aqui de vermelho 4 negativas. É assim? Então, 1, 2,
3, 4. O que eu faço agora? Agora você vai somar, vai cortar. Agora eu vou juntar, né? Assim? Eu vou juntar. Ele não juntou na etapa final? Ele não juntou tudo? Uhum. Pronto, então eu vou colocar aqui as 9. Ó, para andar mais rápido, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei as positivas, ó. 9 positivas. Agora eu só vou colocar aqui as 4 negativas. E era para mim ter colocado as positivas de azul. Deixa eu apagar aqui. Aí fica mais fácil de compreender. Bora lá. Vou colocar aqui as 9. Continua vermelha a coisa. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí agora eu venho com as 4 partículas negativas. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E agora? Agora você corta, passa um tracinho como se estivesse cortando, que aí vai neutralizando, né? Assim, neutraliza essa com essa. Essa aqui com qualquer uma, né? Com essa aqui. Essa daqui com essa daqui. Qual é o resultado final? 5. Exatamente, eu esqueci de cortar mais essa daqui. Pronto, uma aqui e outra aqui. Pronto. Qual é o resultado final? 5 positivo. Exatamente, resultado final 5 assim ou com mais na frente. Se eu deixar sem sinal, ele é positivo do mesmo jeito. Muito bem. Muito bem. Ele fez aqui, fez certinho. Ok, pessoal, vamos aqui agora. Eu tinha perguntado Stephanie, né, Stephanie? Você vai fazer para mim aqui, ó. Ok, a participação aí de Lara Ponta foi ok. Stephanie Bahia. Stephanie Baiana, né? Stephanie, você vai realizar para mim aqui. Você vai realizar aqui -8 mais -8 mais 5 em forma de partículas. Como é que você faria? Tá bom. Primeiro a gente vai montar Vou montar. o círculo. Vai colocar 5 positivo. Você tem a opção de você pode começar com qualquer uma das duas, ou pelo -8 ou pelo +5, você que sabe. Você que sabe. Você pode seguir a mesma ordem aí, ó. O de Lara -8. foi fácil, né, professor? Não, essa também tá fácil. É só você observar aí, ó. Você pode começar aí, ó. Com o -8. -8 mais 5. Pronto. Aí depois você faz o outro círculo para representar o +5. Como é que ficaria esse -8 aí? -8, o senhor vai colocar 5 partículas de 8. No caso, 5 partículas de menos. Né? E 8 partículas de 8. De menos. Pronto, vamos lá. 8 partículas de menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tá aí. 8 Agora partículas negativas. Aí vem o que agora? O +5. Outra estrutura. Outro círculo aí. Vamos representar quem agora? Ô, professor, tá achando que essa aí eu já sei a resposta. Então, mas beleza, segura aí. Vamos fazer por partículas aí, obedecendo o que ele falou aí, né? Certo, agora a gente vai colocar 5 de mais. Ok, então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Correto aí? Ave Maria.
Falta 20 minutos para acabar essa aula sua, Johnny. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E agora, para Agora a gente vai finalizar, fazer um círculo grande, vai fazer vai fazer agora a 13. vai fazer a A junção. resposta, no caso, que é 13. Mas olha, presta atenção. Ô, professor, não entendo por que você fica nisso, não. Por causa que é tipo assim, 8 mais 5. É a mesma coisa do de Lara, tipo, ali mesmo. A do exemplo do livro. 5 menos 2, que dá 3. Então, mas você viu que Aí o que fica a gente tem que complicando fazer a- primeiro? O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que agora, depois que a gente representou o 8 negativo e depois que a gente representou o 5 positivo, aí nós vamos fazer o que agora? Escrever tudo aquilo no último balão, no último círculo. Então, nós vamos colocar o quê? As 8 negativas, aí você vai me orientar aí, vamos colocar... as 8 negativas e 5 negativas. positivas. Pronto, eu vou colocar logo aqui as 5 positivas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí as 5 positivas. Aí agora eu vou colocar as negativas que me faltam. Agora, 8 negativas. 8 negativas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos o quê? Neutralizar. Não é assim? Neutralizar. Vamos Isso. neutralizar. Então, eu neutralizei essa positiva com essa negativa. Essa outra positiva com essa negativa. Essa outra positiva com essa negativa. Essa outra aqui positiva com essa negativa. Essa positiva com essa negativa. Os positivos desapareceram. Só ficaram quantos negativos? 3. 3. Menos 3. Tá vendo aí? Sua resposta você tinha dito 13. Tá vendo? Então, a resposta menos, Na sala eu aprendi. menos 3. Ok? Eu ainda não entendi, professor. Por que vai ser menos 3, sendo que tem um 8 mais 5? Mas menos. o 8 Não, tá mas é menos negativo. 8. Menos Mas é 8. menos 8, Stephanie. No caso, vai ser Menos 5. 8. Aí, menos 8 mais 5. 4, 3. Dá menos 3. Você não aprendeu números negativos, não, Stephanie? Aprendeu? Lógico que ela aprendeu. 1, Até eu 2, aprendi. 3. É verdade, se você botar, tipo assim, Verdade. o mais 5 para trás vai dar 3. Oi. Você Até está eu fazendo o aprendi cálculo essa- aí na reta. Na cabeça você está fazendo na reta. Você vai menos 8, então você para no menos 8 na reta. Aí você vai andar 5 para o sentido positivo. Menos 8 aí. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Tá vendo? Você fez na cabeça reta. Andou 8 para o sentido negativo e andou 5 para o sentido positivo. Parou aonde? No menos 3. Ok, gente? Pena que não dá para fazer com todo mundo. A gente só escolhe alguns aí. Mas A aula beleza. já vai acabar já, Johnny? Daqui a pouquinho. Ah, deixa Bora eu apagar 14 aqui, horas. pessoal. O que nós temos? 16 Ó, minutos. Meu Deus. aí fez na reta, ó. Stephanie, dá uma olhadinha aí. Primeiro. Ele está fazendo aqui outro exemplo. Ele está fazendo aqui agora o 5 mais menos 2. Acho que eu pulei esse exemplo aí. 5 mais menos 2. Ah, não, é o mesmo. Aí ele fez aqui, ó, usando a reta numerada. É diferente dos exemplos que eu passei. Cauã França levantou a mão. O que que é? Pode dizer. Calma aí. Levantei a mão não, Johnny. Eu fui um negócio aqui. Então pronto. Tá Aí, ó, áudio. pessoal. Na reta numerada, 5 positivo, ele foi 5 positivos, 5 para o sentido positivo, então ele parou, começa do zero sempre, né? Então do zero ele parou no 5, aí tem mais o quê? Menos 2. Aí naquele menos 2 ele voltou para o sentido negativo 2 casas.
Então, 1, 2, parando aonde? Em 3, positivo. Tranquilo, gente? Vamos lá. Trocando ideias. Vocês vão pegar aí trocando ideias da página 53. Ô, tio, Oi. não manda o Trocando Ideias, não me manda a página 53, sabe? Do Trocando Ideias? Trocando ideias, página 53. Vamos resolver juntos. Vamos lá? Só bora. Calma. Oliveira, não faz atividade das hoje, não. Vamos ver. Eu acho que tem Pelo uma menos dois. aqui. Passa não, Johnny. Passa não. Ei, nós estamos cheios de trabalho, moço. Tem Hoje quatro eu tenho que fazer o de português hoje. E eu tenho que sair de carro. Quieta, rapaz. Esses trabalhos seus não acabam mais, não, é? Calma, Não, não. você não sabe Claro. que trabalho que é, não. Sem mentira nenhuma, Johnny. Nós tem que fazer trabalho de inglês. O meu já tá quase pronto, graças a Deus. Serão, senhor. Que foi passado hoje. E agora o seu? Beleza. Pessoal, olha só. Sério, Qual é o Johnny? resultado da adição? Prestem atenção. Nós não vamos fazer por partículas, não. Vamos fazer da formulazinha normal. O resultado da adição. Módulo de 3 mais, entre parênteses, menos 2. Primeira coisa. O que nós vamos ter que fazer? Extrair o módulo de menos 3. Qual é o módulo de menos 3 mesmo? 3. 3 só tem o Weber. 3 positivo. O módulo de qualquer número é sempre positivo. Módulo de menos 3, 3 positivo. Vamos eliminar o parêntese aí? O mais está fora e Bora. temos menos 2 dentro do parênteses. Mais com menos. 2 positivo. 2 positivos. Jogo de sinal. Mais com menos dá o quê? Não sei. Depende do tamanho do número que tá comendo. Menos. Não memorizaram, Depende pessoal. do tamanho. Olha, a situação tá grave, Mas ó. se eu igual 3 ali. A situação igual tá 3 grave. Mais com menos é igual a menos. A mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, Não, mas, menos. Aí, ó. Mais com mais o mais é teria que mais ser e menos maior, com menos é mais. Mano, deixa eu tirar uma foto disso aí, Johnny. Deixa eu tirar uma foto aí, rapidão. Ô, Johnny, Certo? o mais só pode ser no lugar só se ele for maior. Sai. Menos ali. Ok, pessoal? Isso é o quê? Jogo de sinais. Usamos para eliminar parênteses. Nós estamos precisando disso para eliminar esse parênteses aqui, ó, do mais que está fora e o menos 2 que está dentro do parênteses. Ok? Então, vamos ver? Mais com menos tinha dado o quê? Menos. Aí nós vamos colocar aqui o menos e vamos colocar o 2. Então, ficou o quê aqui, pessoal? 3 positivo, menos 2. Aí agora, deu sinais o quê? O 3 tem sinal de quê? Mais, De né? menos. 3 tem sinal de mais e o 2 tem sinal de menos, então são sinais diferentes. Sinais diferentes vai fazer o quê? Subtrair, conservar o sinal do 3, que é o maior. Então, mais, se quiser botar o mais, coloca, se não, deixa sem e vai estar positivo do mesmo jeito. 3 tira 2 é igual a 1, então resultado 1 ou mais 1, tanto faz. Número 2, pessoal, explique como utilizar a reta numerada para efetuar uma adição em que uma parcela é positiva e a outra é negativa. O que a gente faz primeiro? Você está realizando a soma, pessoal, de uma adição. Você está fazendo uma adição, aliás, né? Em que uma parcela é positiva e a outra é negativa. Primeira coisa, o que você vai fazer? Lembra dessa reta aqui, ó? É exatamente o que ele está fazendo aqui nessa última questão aí, ó. De 5 mais menos 2. Primeira coisa, ele andou as 5 casas positivas, não foi assim? Primeiro ele andou as 5 casas positivas e depois ele fez o quê? Andou as 2 casas negativas representando menos 2. Exatamente isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é representar na reta, né, o valor que é positivo. Representar na reta o valor positivo.
o valor positivo e, claro, né? Tem que sempre o quê? Partir do zero. Partindo do zero. Em seguida, você vai fazer o quê? Em seguida, você vai mudar o sentido, que é a hora que você vai pegar o negativo, né? Em seguida, mudar o sentido. Retornando, né?